Liderança. Nosso tema do nosso bate-papo de hoje, do vídeo de hoje é liderança. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Quando falo sobre liderança, eu abordo o tema a partir de 3 ideias. A partir da mentoria, a partir do discipulado e a partir do aconselhamento. Mentoria, discipulado e aconselhamento. Quando trato de mentoria, trata-se, portanto, de uma pessoa com mais experiência, com mais vivência, transmitindo essa experiência a alguém que está começando, a um aprendiz. Torna-se, portanto, um mentor. O aconselhamento, ele é tópico. Ele é quando alguém busca ajuda com relação a um determinado ponto tópico da sua vida, que faz com que ele tenha que tomar decisões importantes, e que ele procura, então, aconselhamento. É também uma forma de liderança, uma forma de influência. E, finalmente, o discipulado. Entendo o discipulado a partir da ideia do Novo Testamento, aquela ideia ou aquele contexto ali do Novo Testamento onde a relação se dava toda a partir de mestres e discípulos, a partir de pessoas que caminhavam com um determinado mestre, com um discipulador. O contexto da igreja, no contexto da liderança, entendo o discipulado como um processo coletivo de caminhada, um processo comum, um processo agregador, um processo onde um grupo de pessoas decide caminhar juntos e com Cristo. Portanto, entendo esse processo de liderança a partir dessas 3 pilastras, a mentoria, o aconselhamento e o discipulado, sendo o discipulado um processo coletivo, um processo de um grupo de pessoas que decide caminhar na mesma direção, a direção de Cristo. No nosso encontro de hoje eu não vou tratar necessariamente desses 3 tópicos, eles serão tratados em encontros futuros. Na aula de hoje eu quero falar sobre uma introdução à liderança que toca exatamente o futuro, a necessidade da liderança com relação ao nosso contexto, que trata das dimensões da liderança. Eu trato aí 2 dimensões importantíssimas, a dimensão visível, que eu chamo de dimensão da competência, e a dimensão invisível da liderança, que eu chamo de caráter. Eu quero tratar na aula de hoje também a respeito da comunicação, e aí trataremos aqui da comunicação chamada dialética e a comunicação chamada retórica. Inicialmente, a primeira consciência que temos aqui é que o futuro de qualquer organização, ela depende da liderança. Isso porque a liderança é aquela que leva o grupo a desempenhar as suas tarefas, as suas funções. E um grupo jamais irá além da sua liderança, um grupo jamais poderá ultrapassar o seu próprio líder. E quando falamos de liderança, estamos falando desta capacidade de conduzir, de liderar, de dirigir. E, de fato, nosso contexto contemporâneo, que é um contexto, primeiro, muito individualista, onde as pessoas têm uma grande dificuldade de liderança em qualquer ambiente, em qualquer contexto. Por outro lado, um ambiente também muito competitivo. Disse que a competitividade faz parte da natureza humana, portanto ela sempre existiu, o homem sempre foi um ser que quer ser o melhor onde ele estiver, que quer crescer onde ele estiver, que quer destacar-se onde ele estiver, mas no nosso contexto essa competitividade está de fato levada a extremos, né? Então a competitividade alcançou aí raias, alcançou contextos, até mesmo os religiosos. Então a competitividade hoje é uma grande dificuldade de convivência e de liderança. Então estar numa posição de liderança também é assumir determinadas dificuldades com relação à questão da competição, da competitividade, que é natural até mesmo em grupos sociais. Portanto, o futuro de qualquer organização depende necessariamente da qualidade do seu líder, da sua líder. Não haverá futuro para uma organização que não preza pela sua liderança. Então, essa é uma primeira e básica reflexão que faço a respeito da liderança. É a necessidade que temos de líderes. E, como dizem aí os sociólogos, há o vazio desses líderes em nossos contextos contemporâneos. No segundo momento, eu falo a respeito das duas dimensões importantíssimas da liderança. Primeiro, há uma dimensão visível.
A primeira dimensão de um líder é uma dimensão visível, que eu chamo de competência, de habilidade, de técnica, de capacidade de desenvolver as suas tarefas, de realizar as suas ações como líder. Um líder deverá ser alguém qualificado, teoricamente. Um líder deverá ter competência técnica para desempenhar a sua liderança. Hoje, no nosso contexto eclesiástico, é muito importante que as nossas lideranças busquem ter este tipo de dimensão visível, esse tipo de habilitação com relação à sua liderança eclesiástica. No contexto empresarial, isso é muito cobrado, esta busca por qualificação, essa busca por crescimento, essa abertura, porque no fundo, a qualidade do líder vai levar os seus liderados ao crescimento. E o líder deverá estar constantemente se aperfeiçoando, exatamente porque os seus conteúdos é o que ele tem a oferecer aos seus liderados. Quanto mais conteúdos ele tiver, quanto mais competência ele tiver, quanto mais habilidade de desempenho técnico ele tiver, melhor ele irá treinar os seus liderados, mais conteúdo ele terá a passar para os seus liderados. Portanto, a primeira marca de um líder é esta identificação, esta busca pela qualificação técnica, é a capacidade que o líder deve ter de realizar suas tarefas necessárias e rotineiras para a sua liderança permanecer. No segundo momento, um líder verdadeiro, ele sempre irá prezar não só pela sua competência, que é o aspecto visível da sua liderança, mas ele irá prezar também pelo seu caráter. Ele irá zelar pelo seu mundo interior, por não quebrar os seus princípios, por não quebrar os seus valores. Portanto, o caráter será a âncora que irá, de fato, dar estabilidade à liderança de uma pessoa. Na sua dimensão visível, nós temos a necessidade de um líder ser absolutamente competente, qualificado. De outro lado, nós temos uma qualificação interna, invisível deste líder, que é a sua capacidade de ter caráter. Na imagem do iceberg, eu coloco sempre a ponta do iceberg como visível, mas toda a parte invisível do iceberg, que é muito maior, ela está por baixo, ela está ancorando a parte visível do líder. Portanto, o líder é como esse iceberg, ele precisa ter uma base de caráter para que ele possa desempenhar bem e saber desempenhar bem as suas funções como líder. Se uma pessoa conseguir equilibrar essas duas habilidades, certamente ele terá uma grande possibilidade de ter uma liderança de sucesso. Tanto a ponta do iceberg como a âncora do iceberg estarão aí dando suporte para a sua liderança. Portanto, nós temos essas duas dimensões. Falando agora a respeito da competência deste líder, é muito importante que o líder tenha competência, que o líder tenha qualificação técnica, que o líder desempenhe tarefas e tenha habilidade para fazer isso. No entanto, se o líder depender dessas habilidades, provavelmente ele terá uma relação com os seus liderados que é uma relação de avaliação. Os seus liderados estarão constantemente avaliando tecnicamente este líder. E isso poderá concorrer para que esse líder desenvolva estresse, cansaço, para que esse líder desenvolva uma frustração, porque em algum momento ele não conseguirá desempenhar como os seus liderados desejam as suas habilidades. Portanto, eu coloco nesse iceberg a ponta do iceberg visível como algo menor até, o desempenho, a competência é importante, mas ela é menor do que a base, do que a âncora desse iceberg, que é, sem dúvida, o caráter desse indivíduo. Como caráter, eu trato da ideia de ter a mente de Cristo. Então, o caráter do líder cristão é ter a mente de Cristo. É assim que eu desenvolvo o meu raciocínio com relação à liderança cristã. E uma última habilidade, ou última marca da liderança que eu quero tratar aqui nesse rápido vídeo é comunicação. O líder usa a comunicação como sua ferramenta básica. É muito triste quando nós estamos num contexto de líder e liderados
ou um liderado reclama da falta de diálogo, da falta de comunicação, da inabilidade do líder em comunicar-se com seus liderados. Isso é muito triste e muito realmente cruel para esse liderado, porque a liderança depende do líder. Então, o líder precisa saber que a sua liderança terá sucesso a partir dos seus liderados. É impossível que um líder tenha sucesso sem seus liderados. Os liderados é que oportunam o sucesso a uma determinada liderança. Então, falando sobre comunicação, nesta habilidade tão estudada hoje, tão analisada, inclusive cientificamente, neurologicamente, falando sobre comunicação, nós temos pelo menos duas ideias básicas sobre comunicação. Comunicação da liderança chamada dialética e a comunicação da liderança chamada retórica. De um lado, a comunicação do líder ela é dialética, ou seja, é aquele líder que aceita as opiniões, é aquele líder aberto ao contraditório, é aquele líder que se abre para deixar-se também conduzir em algum momento pelos seus liderados, é aquele líder cuja a marca não é o autoritarismo, mas é um líder absolutamente aberto a construir junto com os seus liderados. Esse tipo de comunicação é chamada comunicação dialética, onde se constrói o caminho juntamente com os liderados. Por outro lado, a comunicação do líder deverá também ser retórica, ou seja, o líder deverá também saber conduzir, deverá também saber direcionar, deverá também saber dar o norte aos seus liderados. Em muitos momentos, o grupo de liderados precisa de uma liderança, de fato, que saiba ser visionária, que saiba ser dirigida pelos seus próprios valores internos. Então é muito importante aqui que o líder saiba transmitir corretamente a visão que ele tem sem ser autoritário. Que o líder saiba comunicar-se com seus liderados, mas sem exercer aí o autoritarismo, que ele tenha autoridade sem ser autoritário. Então, esse é um grande desafio. É o desafio da comunicação retórica sem o autoritarismo. No entanto, é impossível a um líder liderar se ele não tiver uma visão, uma direção que ele almeja para aquele grupo, um norte que ele deseja dar ao grupo. Portanto, a comunicação ela se dá nesses dois elementos, nesses dois polos, que o líder deverá saber exatamente o momento de trabalhar, de usar, de comunicar-se de forma dialética, mas também deverá saber o momento de trabalhar na comunicação retórica, naquela comunicação que dirige, naquela comunicação que objetivamente diz aos liderados o que eles precisam fazer. Isso porque, em muitos momentos, é muito mais fácil a um liderado que o líder diga o que ele precisa fazer do que ele necessariamente dizer ao líder aonde eles devem ir, como o grupo deve caminhar. Por outro lado, em muitos momentos, é muito mais fácil ao líder ouvir o grupo e caminhar com o grupo do que necessariamente dirigir o grupo. O grande desafio é o equilíbrio nessas duas formas de comunicação. É fazer a comunicação dialética, ouvir, mas também a retórica. Fazer-se compreender e fazer com que os seus liderados compreendam claramente a direção que o líder está dando para aquele grupo. Ambas as visões ou ambas as formas de comunicação são essenciais. O líder, portanto, deverá saber comunicar-se tanto do ponto de vista dialético quanto do ponto de vista retórico. No vídeo de hoje começamos a falar a respeito de liderança. Fique ligado aí com relação a outros vídeos onde vamos trabalhar a mentoria, o aconselhamento, o discipulado, mais profundamente os perfis de comunicação de liderança, mais profundamente a necessidade que a liderança tem do aperfeiçoamento, da qualificação constante com relação ao conteúdo que ele irá estar transmitindo aos seus liderados, e mais profundamente falaremos também a respeito da importância de ter caráter nesta liderança. Não podemos aceitar uma liderança que não tenha princípios, não tenha caráter. E vejo sempre esta relação entre o ponto de vista visível do líder, a sua competência, com o seu caráter, sempre como um iceberg. A ponta do iceberg é a competência, a habilidade, a qualificação deste líder. Aquilo que dá sustentação a esse ponto
é o caráter. Portanto, o caráter sempre deverá ser muito maior do que a competência, a habilidade, a qualificação. Ainda que a competência, a habilidade e a qualificação sejam também imprescindíveis para uma liderança de sucesso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.